Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaias da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Deus querido, a Tua palavra é santa, é bendita e eficaz. Ó Deus, abençoa nossas vidas e nos usa como canal de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Pedro escrevendo essa carta, eu quero meditar com os irmãos sobre esse texto, baseado no que ele diz aqui no versículo 14, que é o nosso tema desse mês de março. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Aguardando essas coisas. Irmãos, quando Pedro escreveu essa carta, ele começa no capítulo 1, ele vai dizer da sua primeira carta, e ele vai escrever aquelas pessoas que eram peregrinos, que eram forasteiros. E na segunda carta ele diz: aquele que alcançaram conosco igualmente a preciosa fé e justiça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, aos crentes, ele escreveu essa carta, alertando o que estava acontecendo e profetizando o que iria acontecer nos tempos do fim da igreja.
o capítulo 2 é uma profecia se cumprindo literalmente, o capítulo 3 endossando tudo que está acontecendo. Agora, a igreja tem que despertar exatamente para esse versículo 14, porque nós temos que estar aguardando, veja bem, o que nós estamos aguardando, o que nós estamos esperando é a vinda do Senhor, é o arrebatamento da igreja. Mas pastor, será que Jesus vai vir? Já dizia naquele tempo para Pedro, o Senhor está demorando, desde o começo diz a mesma coisa, não aconteceu. Mas Pedro fala exatamente sobre isso, olha, o mundo pereceu, no mundo do dilúvio, e as pessoas não acreditaram naquilo que Noé pregou, que existia dilúvio, porque não tinha chovido. Até então não tinha chovido. A primeira chuva foi o dilúvio, onde Deus abriu as torneiras dos céus, as comportas da terra e inundou o mundo. A mesma coisa irá acontecer com a igreja. A igreja será arrebatada, os cristãos serão arrebatados. Então o que nós estamos esperando? Nós temos que ter em consideração duas coisas. O que é positivo e o que é negativo. Então vamos pensar no que nós estamos esperando negativamente. O que nós estamos aguardando negativamente? Bom, veja bem, o versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Olha só. Virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. Esses escarnecedores são pessoas que zombam de tudo. Hoje existe pessoas pregando o evangelho que não crê no arrebatamento da igreja. Aí pregam o evangelho. Não sei que evangelho é esse. Hoje existem cristãos que não crê no arrebatamento da igreja. É escarnecedor. Porque quem mais falou de inferno e da segunda vinda foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Os discípulos apenas relataram o que Jesus falou. Então nós, como igreja, nós temos que aguardar exatamente a vinda do Senhor. Mas os escarnecedores estão pregando aí que isso aí não vai acontecer. Então, negativamente, nós temos que estar atento contra os escarnecedores. E eles estão aí pregando o evangelho. E Pedro diz aqui nesse versículo 3, que eles andam segundo suas próprias concupiscências, quer dizer, segundo seus próprios desejos. Eles fazem o que eles querem com a ministração da palavra, para seu fim próprio lucrativo, para eles adquirir para eles um auditório, para que esse auditório os sustentem, e que esse auditório agora se torne um auditório que viva de acordo com o pensamento dele, porque ele vai fazer com que essas pessoas sejam ludibriadas pelo espírito do engano, pelo espírito do erro. Então, essas pessoas, eles vivem segundo seus próprios desejos. No capítulo 2 você vai encontrar isso, são falsos mestres, falsos doutores, eles aplicam a palavra de Deus para seu próprio interesse, eles não creem mais no pecado. Hoje existe pessoas pregando, você entra na televisão aí, tem um canal de televisão, que tudo quanto é igreja que prega lá. Eu estava assistindo um apóstolo pregar esses dias, nem inferno não existe, isso é coisa do homem, criação da igreja. Diabo não existe, isso é coisa da igreja. Pecado não existe, isso é coisa da igreja. Irmãos, quem mais falou disso foi o Senhor Jesus Cristo. Se o pecado não existe, para que Jesus veio à terra? Se o inferno não existe, então por que Jesus falou que as pessoas iam sofrer no inferno? Ia ter choro e ranger de dente. Se Jesus não vai vir arrebatar a igreja, por que ele falou que ele viria como ladrão, que ele viria como relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente? E que nós tínhamos que vigiar, porque viria uma hora que nós não esperávamos. E ele disse, vigiai e orai. Então esses escarnecedores andam segundo seus desejos. E o desejo deles é ter um grande auditório que satisfaça as ambições deles, para que eles estejam na mídia e para que eles estejam exatamente com o bolso cheio. Eles não estão preocupados com as almas das pessoas. A igreja que prega o arrebatamento, a vinda do Senhor, é a igreja que está preocupada com a salvação, preocupada com almas, preocupada com vidas. E a igreja não pode perder esse foco, irmãos. A igreja tem que estar preocupada com a vinda do Senhor, porque existe duas coisas no arrebatamento.
Que às vezes nós não pensamos. Nós esperamos arrebatamento, mas eu posso ser arrebatado individualmente. Eu não sei, irmãos, o que vai acontecer comigo daqui 30 segundos. Eu não sei o que vai acontecer comigo no dia de amanhã. Então eu tenho que estar preparado para meu encontro pessoal com o Senhor. Porque existe o arrebatamento coletivo da igreja, mas existe o arrebatamento individual de cada um de nós. E nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. E os escarnecedores, não tem problema não. Está tudo certo, está tudo bem. Não, irmãos, cuidado, porque no capítulo 2 aqui você vai encontrar Pedro falando sobre esses falsos mestres, sobre esses falsos ensinos, sobre as falsas teorias. Pedro vai falar. Então, quando você olha aqui para esses escarnecedores, no versículo 4, nós estamos falando negativamente. Olha o que Pedro fala aqui, ó. Eles dizem, os falsos mestres, os escarnecedores, que andam segundo seus desejos, prega para o seu próprio interesse, para satisfazer o seu ego. Olha o verso 4, diz assim, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Que negócio é esse? Já ouvi tanto falar que Jesus ia vir, não veio até agora. Jesus falou que ia voltar. E tem pessoas que pegam um texto bíblico lá, quando Jesus falou para os discípulos, não passará essa geração sem que veja o reino de Deus, e não passou mesmo, porque os discípulos viram o reino de Deus chegar quando a igreja foi inaugurada na terra. Eles não sabem interpretar a Bíblia e dizem a coisa errada. O reino de Deus já está atuando na igreja. É o reino, a igreja reinando com Cristo, e Cristo reinando com a igreja na terra. Agora o reino milenário é uma outra coisa. O milênio só vai acontecer após o arrebatamento da igreja e os 7 anos da tribulação. Vamos interpretar a Bíblia com critério. Então, a igreja faz parte do reino de Deus na terra. Jesus reina através da igreja. Agora, o reino milenar só vai acontecer após o arrebatamento e os 7 anos da grande tribulação. Aí sim, aí vai existir o reino milenar. 1000 anos a igreja reinando com Cristo, onde vai ser restaurada todas as coisas, a natureza, tudo vai ser restaurado em perfeição durante 1000 anos, quando Satanás vai ser preso, e depois de 1000 anos Satanás vai ser solto para fazer um teste com aquela população que vai viver no milênio. E a Bíblia fala que ele vai levar uma multidão, enganar uma multidão. É por isso que tem tanta gente enganada hoje. É por isso que existe tanta gente enganada hoje, porque não crê na palavra de Deus. Então as pessoas, eles não acreditam no arrebatamento. Aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem, como diz o princípio da criação. Tudo continua do mesmo jeito. Olha, uns se convertem, outros se convertem, os crentes não crêem, tudo continua do mesmo jeito. Irmãos, eles não conhecem a criação, nem o sustentador, o criador, o sustentador do universo. Verso 5. Eles voluntariamente ignoram isto. Olha o que eles ignoram. Olha o que eles ignoram. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existem os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Irmãos, essas pessoas não entendem que Deus criou tudo e que Deus tem o controle e o domínio de tudo. Tudo está nas mãos de Deus. O que acontece nesse mundo tem a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus não acontece nada. Ah, pastor, mas e o mal? O mal também só acontece porque Deus permite. É para despertar nós, igreja. Porque sinais na terra de peste, de tudo que acontece, é para nós, igreja. Quando vides e verdes sinais nos céus e na terra, é para os crentes, é para nós, igreja. Primeiro era só o Aedes aegypti que contaminava, agora é qualquer mosquito que picou, um contaminado, contamina as pessoas. É sinais para nós, igreja, despertar. Jesus está voltando. Às vezes escarnecedor, que é isso, pastor? Continua a mesma coisa. Não, para nós é sinal, irmãos. Olha o que está acontecendo. Irmãos, quem pensou em ter terremoto em Pernambuco, irmãos? Em Manaus? Quem pensou? E as pessoas estão sentindo tremor e fica todo mundo apavorado. São Paulo, aqui na Paulista, o ano passado e este ano.
é sinal para nós, igreja. Só que os escarnecedores, não, isso é assentamento das placas tectônicas, né? A ciência arruma um álibi para tudo, né? Só que para nós, igreja, é um alerta. Opa, Jesus falou sobre isso. Sinais nos céus. O que passou esse ano aí? Falta de chuva aí. Quem sustenta o universo? Quem manda chuva? É o Senhor. Quem manda vento? É o Senhor. Quem dá água? É o Senhor. Quem dá semente é o Senhor. Quem planta é o agricultor. Mas quem dá a colheita é o Senhor. Porque se ele não der a colheita, meu amigo, ninguém vai colher nada não. Então, eles não creem exatamente sobre o sustentador e o criador de todas as coisas. Outra coisa, irmãos, eles não creem no juízo de Deus e na condenação dos ímpios. Olha só o versículo 7 aqui. Eu quero que você me acompanhe, porque essa é uma palavra não é exortação, irmãos, mas é de orientação para a nossa vida cristã. Olha o verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição de homens ímpios. Eles não creem no juízo de Deus e na condenação dos ímpios. Tem uma religião que diz que são cristãos, dando um folhetinho sobre a Páscoa, que não vai ter, né? Não vai ter condenação, porque Deus não vai condenar ninguém. Quem morrer vai morrer, simplesmente vai deixar de existir. Fosse assim, para que Jesus viria ao mundo? Se morreu, acabou, para que Jesus viria ao mundo? Aí coloca aquele panfletinho lá e as pessoas dizem, rapaz, sabe que isso aqui é bom? Morreu, acabou tudo, não vou sofrer mesmo? Não tem... Isso é engano, é escarnecedor. Cuidado com isso. Isso é mentira. Nós temos que estar acordados para isso, irmãos. Olha, eles não creem. O Deus de amor vai condenar. Não, Deus não condena, Deus veio para salvar. Jesus diz assim, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. A pessoa se autocondena a si próprio. Desde o momento que eu não aceito Jesus, que eu não creio na palavra de Deus e não creio nas profecias bíblicas, eu estou me autocondenando. Deus não precisa me julgar. Jesus falou assim, ó, que já tem quem o julgue já. A própria palavra não vai nos julgar. Você não crê que Jesus é a palavra de Deus? E que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? A palavra de Deus é que vai condenar. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, e leia comigo aí. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Só para você entender, vem esse texto na minha mente agora, não estava no programa não. Apocalipse 19, versículo 13, olha o que diz aí. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou é o verbo de Deus. Esse é o cavalo lá do Apocalipse, o Cristo montado no cavalo, vitorioso, para lutar contra o falso profeta, contra a besta, contra tudo. Quem é o Jesus? Olha aqui, olha o que diz aqui. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus ou é o verbo de Deus. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, João diz que ele é o verbo, é a palavra, estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra de Deus quem vai julgar as pessoas. Aceitou Jesus, amém, não aceitou Jesus, se autocondena, pronto, acabou. Deus não precisa condenar mais ninguém, já está condenado. Quem crê em mim, está salvo. Quem não crê, está condenado. E as pessoas não creem nisso. Então não crê na Bíblia Sagrada. São os escarnecedores. Estamos falando da parte negativa desse texto. Isso está acontecendo hoje. Século 21, que é o século dos homens inteligentes. Que para mim não é o século dos homens inteligentes. Foi o século 16, 17, 18. Foi o século dos homens inteligentes. Que escreveram coisas que nós não conseguimos escrever hoje, que definiram coisas que nós não conseguimos definir hoje. Nós sabemos copiar o que eles definiram, mas não sabemos fazer o que eles fizeram.
e com recursos que nós temos. Na área da teologia, estou dizendo. Então, veja bem, essas pessoas não creem no juízo de Deus. Deus te amou, vai condenar? Não. A autocondenação é pessoal. Assim como eu creio, eu estou salvo. Se eu não creio, eu já estou condenado automaticamente. Amém, irmãos? Negativamente é isso que diz o texto. Mas agora vamos falar positivamente desse texto. Olha, o versículo 8, agora Pedro fala a nós cristãos. Olha só. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esperamos, com paciência, então, o trabalhar de Deus. Se um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nós temos que ter paciência. Aonde está a promessa sua vinda? Não sei. Eu só sei que ele vai vir. O dia e a hora eu não sei. Eu só sei que ele vai vir. Eu tenho paciência de esperar a vinda do meu Senhor. Eu estou aguardando a vinda do meu Senhor. Jesus falou assim, olha, se o servo que está demorando o seu Senhor começar a espancar o seu criado, ou a fazer coisa que deveria fazer, o seu Senhor vai vir e vai cobrar dele. A mesma coisa somos nós. Aguardamos com paciência que o Senhor vai vir. Então nós esperamos com paciência o trabalhar de Deus. E Deus está trabalhando, irmãos. Jesus falou que o Pai trabalha até agora. Ele trabalha e o Pai também trabalha. Deus trabalha em favor de toda essa humanidade, mesmo através dos perdidos. Porque Deus dá chuva, dá água, dá sol, dá colheita para eles, dá alimento, dá tudo. Só que eles não reconhecem o trabalhar de Deus. Agora, nós, igrejas, reconhecemos que tudo vem do Senhor. Está nas mãos do Senhor o querer e o efetuar, como diz Paulo aos Filipenses. Na mão do Senhor está o querer efetuar. Tudo está nas mãos dele. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então nós aguardamos com paciência o trabalhar de Deus. Não vamos se avexar como diz o nordestino, não. Fique tranquilo. Jesus não voltou hoje para você, mas com certeza ele pode voltar amanhã. Não voltou amanhã, pode voltar ano que vem. Não voltou daqui 100 anos, com certeza ele virá. Se não virá, você irá encontrar com ele e dizer assim, oh, Jesus, estou na tua presença porque eu consegui a salvação com esforço. Paciência requer esforço. Irmãos, existe uma coisa mais triste que esperar? Vou marcar um encontro com vocês, eu principalmente. Olha, irmãos, é 20 horas. 10 para as 20, 19h50 eu estou lá. Se chegar 25, o camarada não tiver onde combinamos, ele vai me esperar depois, porque eu vou embora. Mas a respeito da salvação não é assim, irmãos. Nós temos que esperar. Jesus não marcou o dia exato e a hora exata que ele virá. Só deu como exemplo os sinais nos céus e na terra. E quando questionaram, ele falou assim, isso é o princípio de dores. Se é o princípio, vai vir coisa pior ainda. Então vamos aguardar com paciência. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não vai deixar você sucumbir como não. Jesus está do teu lado, protegendo, te guardando. Ele não vai te abandonar, não. Nós abandonamos Jesus, abandonamos a Deus, mas Ele não abandona nós não, irmãos. Jesus sempre está conosco. A promessa dele em Mateus 28 é, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Encerrando o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ele não nos abandona, mas nós com a nossa pressa, com a nossa irreverência, com a nossa ingratidão, nós abandonamos o Senhor. Então, positivamente, nós cremos na promessa do Senhor, na sua vinda, que o Senhor vem buscar a sua igreja. Olha o versículo 9, irmãos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Vamos parar um pouquinho. Se o Senhor já tivesse vindo há 20 anos atrás, onde você estaria? Mas o Senhor é paciente. Se o Senhor tivesse voltado aquele dia que você estava com o pé fora
do caminho do Senhor. Aonde você estaria essa hora? Mas Pedro fala assim, olha que Pedro fala, irmãos, está escrito na sua Bíblia, o verso 9 do capítulo 3, aqui de 2 Pedro, está escrito aqui, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Deus dá chance, oportunidade acima e em cima de oportunidade, irmãos. Para as pessoas se arrependerem, para as pessoas se chegarem a Ele. Deus dá oportunidade todo dia para nós, para todos nós. Ele não quer que nós venhamos a nos perder. Mas algumas pessoas, irmãos, pega essa bonança de Deus, essa longanimidade, que Deus é longânimo, misericórdia estendida sem fim, e abusa. Só que se ele vier numa hora dessa, onde nós vamos passar a eternidade? Irmãos, é para se pensar. Então, irmãos, nós cremos que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Nós cremos na misericórdia do Senhor Todo-Poderoso, da igreja, dos nossos pecadores. Nós cremos na misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é estendida a nós, nos dando a oportunidade acima e em cima de oportunidade. Ô irmãos, como diz o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas nós temos que acordar. Isso aqui é um alerta para nós, irmãos. Vivemos a vida esperando a vinda do Senhor. Porque nós não sabemos a hora que o Senhor virá, a hora que nós iremos encontrá-lo. Pega o capítulo 4 do profeta Amós. Lá Deus fala com o profeta Amós, olha, eu fiz isso e o povo não se converteu. Eu fiz isso e o povo, quer dizer, eu não dei comida, faltou comida e o povo se converteu. Não dei água, faltou chuva e o povo se converteu. Mandei o pulgão e a peste e o povo não se converteu. E por que isso te farei, ó Israel? Lá no capítulo 4 de Amós, aí você vai ler tudo isso aí. E por que isso te farei, ó Israel? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Vai terminar o capítulo dizendo assim. Irmãos, a partir do verso 12, capítulo 4. E por que isso te farei, ó Israel? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Irmãos, Deus mostrou para aquele povo, Deus fez tudo para chamar a atenção daquele povo, mas o povo não se converteu ao Senhor. Isso aqui é um ensinamento para nós, e Deus fala conosco, irmãos. É um Deus de misericórdia, nós queremos a misericórdia do Senhor, está nos dando chance, oportunidade. Em cima e acima de oportunidade, Deus está dando oportunidade para as pessoas. Mas as pessoas parece que não têm prazer nisso não. Mas olha o que diz o versículo 10 aqui. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão avisa que ela vai te roubar. Ó, amanhã eu vou te roubar, hein? Hã? Ele vai te avisar, amanhã eu vou te pegar, hein? Você nem sai de casa, né? Olha, é que Pedro está dizendo aqui. O Senhor... mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O que Pedro quer dizer? Cremos que o Senhor virá como ladrão, somente os salvos vão ver. Não é todo mundo que... É outra heresia. Todo olho verá aqueles da grande tribulação, quando Jesus voltar com a igreja glorificada. Na primeira vinda, Jesus vem com ladrão, só arrebata os salvos. Só os salvos vê Jesus vir. Só os salvos verão o Senhor vir para encontrar com o Senhor nos ares e ser no corpo transformado, glorificado. Aí na segunda vinda, sim, todo olho verá. Então Jesus vai vir aqui como ladrão. Somente os salvos verão o Senhor.
Somente os salvos ouvirão o toque da trombeta, que lá em Tessalonicenses Paulo fala no capítulo 4. Vai tocar a trombeta do arcanjo, você vai estar dormindo, você vai ouvir aquele toque da trombeta forte do teu ouvido, você vai acordar, e Jesus fala, levanta, bem-aventurado, vem para o meu gozo. Oh, irmãos, vamos prestar atenção na palavra do Senhor, irmãos. Jesus quer nos salvar, Jesus quer nos levar para o céu, mais para perto dele, para que nós desfrutemos das bênçãos dele. Então, veja bem, Jesus virá com um ladrão, só os salvos verão. Mas a pessoa vai acordar, e Jesus falou sobre isso, falou assim, ó, dois vai estar moendo, um vai, outro fica. Dois vai estar no campo, um vai, outro fica. Ai das grávidas, ai daquelas que amamentaram naqueles dias. Aí a teologia é bem dividida, mas nós cremos, a Igreja Presbiteriana Renovada crê que as grávidas, ai das grávidas, por quê? A mulher está grávida e a criança lá dentro pertence a Deus, Deus vai arrancar e vai levar. A criança está amamentando, a mãe está dando mamar para o nenê, e Deus vai levar a criança porque a mãe, cadê meu filho? Assistiu aquele filme lá, O Arrebatamento 2, a chamada da meia-noite? Cadê meu filho no carrinho? Raptaram. Jesus raptou mesmo, levou para o céu, você ficou. Ô irmãos, a Bíblia é bem clara, irmãos. Ô irmãos, vamos deixar. Agora esclarecedor, não, que é isso? Ai das grávidas, porque naquela época vai faltar comida, vai faltar é tudo. Se não se marcar pela besta, não vai ter nem água para beber, que vai ter sangue na torneira. Ô irmãos, a coisa é séria. Pedro nos dá um alerta, irmãos. Isso aqui é um alerta para nós, igreja. Olha, o Senhor virá como ladrão. O dia do Senhor virá como ladrão. Por que isso? Olha o versículo 10 aqui. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes desfarão, e a terra e as obras que nela existem se queimarão. Cremos que a destruição de toda a criação contaminada pelo pecado irá acontecer para Deus purificar essa terra. Mas primeiro o dia do Senhor vem como ladrão, arrebata, para depois destruir tudo. Porque o pecado contaminou toda a criação de Deus. Deus criou tudo perfeito pela sua palavra, e a palavra era Jesus. Era o verbo encarnado. A Bíblia diz que nada que foi feito não ser por ele e para ele. Haja dia, houve dia. Haja terra, houve terra. Haja noite, houve noite. Haja luzeiro para o dia, olha, teve o sol. Haja luzeiro para a noite, tem lua. Quem criou tudo foi Jesus. Ô irmãos, e nós muitas vezes deixamos de acreditar na palavra do Senhor para acreditar no monte de coisas que as pessoas falam. Então nós cremos, irmãos, na destruição de toda a criação contaminada pelo pecado. Como é que Deus vai colocar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, para viver eternamente com Ele no mundo contaminado? Não, irmãos, novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra. Tudo novo, tudo para a glória de Deus, Deus habitando com o seu povo eternamente. Ô irmãos, olha o que diz o versículo 11 aqui. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencerem em santo trato e piedade. Pedro fala agora, olha, vocês têm que ter um viver diferenciado. Olha o que Pedro fala aqui, ó. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convencerem em santo trato e piedade, vocês têm que viver uma vida diferenciada das demais pessoas. Irmãos, eu estou preocupado com o evangelicalismo moderno. Não existe mais diferença. Eu conversava com uma irmã de uma loja em São Paulo, ela vendia alguns livros que eu escrevo, ela vendia, e a loja fechou, infelizmente fechou. E ela dizia para mim, pastor Pedrosa, há 40 anos atrás, quando entrava um cristão aqui na loja, a gente sabia que era cristão. Quando entrava uma pessoa que não era cristão, a gente também já sabia que não era cristão. Hoje, pastor, ninguém sabe mais nada. Quando você pensa que é cristão, não é. E quando você pensa que é, não é.
E Pedro está falando sobre essa questão aqui. Olha, o verso 11 da sua Bíblia. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém serem santo trato e piedade? Viver diferenciado. Vocês têm que viver diferente do mundo. Irmãos, eu me preocupo. Irmãos, cada um. Isso aqui é um conselho de Pedro, da Bíblia para nós. Cada um com a sua cabeça. Só que vai acertar diante de Deus. Eu fico preocupado que às vezes a pessoa deixa de prestar um culto a Deus para ir para uma festa com o cunhado, com a cunhada, com o primo, com o irmão, com o tio, com não sei com quem, que é macumbeiro, feiticeiro. Deixa de prestar um culto a Deus. Irmãos, que viver diferenciado é esse? Eu vou ganhar ele. Eu conheço muitas histórias que foi o contrário. Ele ganhou a pessoa. Fez a pessoa sair dos caminhos do Senhor por causa disso. Então toma muito cuidado com isso. O nosso viver, quem espera a vinda do Senhor, o viver dele é diferenciado. Não quer dizer com isso que ele fica separado, é exclusivo. Não, ele pode viver com as pessoas, mas não conviver com as pessoas. Não faço parte daquilo. Não me envolvo com aquilo. Eu vivo com as pessoas, mas não convivo com elas. O meu viver tem que ser diferenciado, porque eu estou esperando o dia do Senhor. Eu posso trabalhar com 10, 15 pessoas que roubam, mas eu tenho oportunidade, mas não vou roubar. Eu trabalho com 20, 30 pessoas que adulteram e querem que eu adultere também, mas eu não vou adulterar, porque eu espero a vida do Senhor. Mas Deus perdoa, mas e se na hora Jesus vier, para onde eu vou? E aonde está a minha moral como cristão, para chegar diante de Deus e pregar uma palavra dessa? Irmãos, por que não se prega hoje sobre arrebatamento? Porque as pessoas não querem compromisso com uma vida com Deus. As pessoas não querem compromisso com a vida com Deus. Elas querem ter uma vida livre. São os escarnecedores. Todo mundo peca é assim mesmo. Não estou dizendo que todo mundo não peca. Não é isso que eu estou dizendo, que a Bíblia fala. Se disser que tem pecado, nós somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Mas nós temos que viver uma vida procurando a não pecar. Nós temos que viver de uma maneira que procurar a não pecar. É isso que Pedro está falando. O vosso viver tem que ser diferenciado. Vocês têm que ser diferentes. Mas vamos caminhando aqui. Olha só. Versículo 12. Aguardando e apressando para o dia do Senhor Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão. O que Pedro está dizendo assim? Aguardando e apressando a vinda do Senhor. Falando do Senhor, falando da sua vinda, falando do futuro da igreja. A igreja vive eternamente com o Senhor. Agora, irmãos, o versículo 13... Veja bem, o versículo 13, Pedro diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós cremos em um mundo novo e uma perfeita criação de Deus restaurada. Nós cremos num mundo novo. Irmãos, não é no novo mundo, é em um mundo novo, onde Deus vai criar tudo novo. Deus vai destruir tudo que não presta, só vai ficar o que presta. Irmãos, a coisa é séria, irmãos. Então nós cremos em um mundo novo, em uma perfeita criação. Agora, a partir do verso 14, Pedro agora, ele nos dá o molde, ou o modelo, ou a forma de nós estamos aguardando tudo isso. Versículo 14, Pedro fala: pelo que amados aguardando essas coisas, procurar que deles sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz. Primeira coisa que Pedro coloca aí: viver irrepreensível. Pastor, é impossível. Não é porque é impossível que você não vai lutar. Tem muita coisa que você faz que para você era impossível. Para mim,
digitar no computador, até seria fácil. Mas até eu conhecer alguma coisa de computador, eu tive que fazer um cursinho gratuito na biblioteca, no Patente aí. Gratuito, tem cursinho lá todo dia. Agora eu entro lá, algumas coisas eu não sei, a maioria eu não sei. Mas algumas coisas eu manejo. Para mim o que era impossível, agora é possível. Cabe da nossa insistência. Tem um povo no mundo aí que se chama do povo mais inteligente, mas é provado pela ciência que eles não são mais inteligentes. Eles são perseverantes. E a Bíblia fala que o cristão tem que ser perseverante. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Nós temos que ser insistente, perseverante. Então Pedro coloca, devemos viver nesse mundo, veja bem, olha só. Nós vamos viver nesse mundo aqui agora, de uma maneira que nós vamos fazer o quê? Agradar a Deus. De que maneira? Olha, viver imaculado, sem mancha. Pedro diz aqui, ó, sejais achados imaculados. Mácula é mancha. Irmãos, se você manchar as suas vestes, irmãos, eu sempre cito o caso de um grande pregador americano dos anos 80, que dominava a televisão no mundo todo. Ele teve um problema, ele caiu. Ele, quando veio aqui em Santo André, eu falo que eu estava lá. Ele disse assim, olha, eu sou um homem sem uma mão e sem uma perna. A minha vida está manchada. Quando ele veio aqui no Morumbi, não coube o pessoal no Morumbi, ficou mais gente fora do que lá dentro. O dia que ele veio em Santo André, tinha lugar para sentar na igreja. É isso que a Bíblia está dizendo para nós aqui, imaculado. Não deixa as suas vestes santas se manchar, não, irmãos. Não deixa o pecado manchar a tua veste, não. O pecado quer te enganar, quer te iludir. Ele quer que você manche as suas vestes para fazer o que está escrito lá no livro de Zacarias, lá. Quando o diabo chegou diante do anjo e falou assim, ó, o sacerdote Josué está com as vestes manchadas. Ele não pode exercer o sacerdócio, não. Aí o anjo falou assim, vai lá e troca as roupas do sacerdote, dá um banho nele, para que ele fique limpo na minha presença. Irmãos, hoje você tem o sangue de Cristo que purifica as tuas manchas. Você escorregou, pecou, peça perdão a Deus, mas não viva no pecado. Jesus sempre perdoou o pecado e falou, mas vai, não peques mais. O recado de Pedro é esse, não deixar nossas vestes imaculadas. Tem gente, irmãos, que vive com as roupas manchadas. Estou falando de roupas espirituais. As pessoas vivem com as vestes manchadas do pecado e parece que tem prazer nisso. E eu falo, isso é um perigo, irmãos, com os falsos testemunhos. Essas pessoas que gostam de ouvir testemunho. Oh, porque eu quando fazia isso, fazia aquilo outro. Aí a pessoa já começa a pensar no velho homem também. Sabe o que eu fazia também? E daqui a pouco está com saudade do velho homem. O velho homem seu, se você aceitou Jesus, morreu. E Jesus cravou na cruz se você se converteu realmente. Não compre CD e DVD de testemunho não, que isso aí é irreverência diante de Deus, irmão. O maior testemunho para Deus é o teu. Para Deus é o teu testemunho que é o maior testemunho. É a tua conversão, é a tua nova vida em Cristo. Tem muitos testemunhos aí que faz as pessoas manchar as vestes com o pecado. Porque induz a pessoa a fazer erros. Ó, Deus perdoou esse camarada, Deus levou esse camarada. Então cuidado com isso. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, olha só. Devemos viver nesse mundo, olha só. Fiel para com Deus. Primeiro Pedro fala, achados imaculados, irrepreensíveis, fiéis para com Deus. Oh, irmãos, às vezes nós somos infiéis para com Deus, mesmo Ele sendo fiel, e Ele permanece fiel, mas nós somos infiéis em pequenas coisas, irmãos. Até em uma gratidão, nós somos infiéis para com Deus. Ao invés de sermos gratos, nós somos ingratos, irreverentes. Mas temos que sermos gratos para com o Senhor. Vivemos irrepreensíveis, quer dizer, fiel para com Deus. Devemos viver em paz. Paz com Deus e com o próximo. Ô irmãos, se nós não tivermos paz com Deus,
Não vamos ter paz com ninguém, não. Jesus falou assim, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Paz do Senhor não é só dar paz para o irmão, não. Você dá paz porque você tem paz. E quem tem paz não vive em guerra. Ô, irmãos. E olha, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, agora para nós casais. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Brigou, chega tarde e pede perdão. Se conserta. Não vai dormir um no sofá, outro na cama, não. Ou um de cara virado para o outro, não, que é complicado. Se Jesus voltar, rapaz, olha só. Cuidado, isso é conselho para nós, irmãos. Isso aqui é ensinamento para nós. Paz com Deus, paz com o próximo. Nós temos paz para darmos paz. Nós não temos paz para nós mesmos gozarmos só de paz. Nós temos paz para desfrutarmos a paz e sermos da paz. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, veja bem, devemos viver vigilantes com a nossa salvação. Olha o que Pedro diz aqui no versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Devemos ser vigilantes, irmãos, com a nossa salvação. Irmãos, Jesus está voltando. A igreja está prestes a ser arrebatada. Aonde nós vamos passar a eternidade só depende de nós. Jesus já comprou a nossa vida lá na cruz do Calvário. Já derramou o sangue precioso para nos comprar do mundo da escravidão, do mundo do pecado. Já nos salvou. De Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. Agora é só nós falamos, Senhor, eu estou aqui, eu te aceito. Eu quero viver para o Senhor. E a nossa salvação está garantida, irmãos. Oh, irmãos, hoje é tudo fácil, é tudo bênção. Mas nós, irmãos, nós estamos numa época em que as pessoas não estão preocupadas com a salvação. Nós estamos preocupados como os judeus, com as coisas terrenas. Com o que comprar, com o que comer, com o que gastar. E tudo isso faz parte da vida, é verdade. Mas a nossa preocupação maior é a nossa alma, a nossa salvação, é a nossa vida eterna, irmãos. Esse é o ensinamento do Senhor através da carta de Pedro. E quando a gente olha para isso aqui, irmãos, devemos viver preparados para o encontro com o Senhor. Irmãos, preparo nunca é demais. Você vai fazer uma viagem e você vai passar alguns dias longe. Alguma coisa você esquece. Principalmente quem tem filho pequeno, né? Quem principalmente sempre esquece alguma coisa. Por mais que pega, sempre vai faltar alguma coisa. A mesma coisa as correrias da vida, irmãos. Por mais que você zele pela salvação, alguma brecha você vai deixar aberta. E é nessa brecha que Deus vai usar de misericórdia com você. Deus vai te proteger, vai colocar os anjos trabalhando a teu favor, se você estiver almejando a vinda do Senhor. Agora, se você não estiver almejando, irmãos, a Bíblia fala que Satanás anda como um leão, rugindo, procurando alguém que ele possa tragar. Quando nós estamos firmes buscando a salvação, Deus nos dá a proteção através dos seus anjos e através do Espírito Santo. Mas quando nós não estamos zelando pela nossa salvação, Satanás está rugindo, está procurando. E quando ele encontra, irmãos, vou dizer uma coisa para você, ele prepara um prato delicioso para você. Pensa que o capeta vai preparar um pratinho barato? Como é que chama esse prato prato feito PF aí? Satanás não trabalha com PF não, rapaz. Vê o que colocam na encruzilhada aí de sábado de manhã. Tinha uma cumbuca esses dias que eu fiquei até olhando assim, falei, meu Deus, garfo de prata, faca de prata. Como se o capeta fosse comer com aquilo lá, né? Tinha umas comidas. Falei, Jesus querido, olha só. O capeta para pegar as pessoas, ele trabalha com um prato rico, rapaz. Coloca coisa boa lá, que é para enganar mesmo. É para a pessoa cair. Ah, mas o diabo me enganou. É claro, você não estava
vigiando, não estava se cuidando. Ah, meu amigo, ele preparou mesmo e levou. E depois, aí passou o trem, né? Passou. Ficou conversando, passou o ônibus, né? Aí, irmãos, é um alerta para nós, igreja. Isso aqui é ensinamento para nós. Vamos ficar atentos, irmãos. As coisas estão acontecendo ao nosso redor. Vivemos preparados para encontrar com o Senhor. Devemos viver almejando esse dia singular para os salvos. É um dia especial, é singular para a igreja. O dia do Senhor é um dia para a igreja. É aquele dia do casamento da noiva com o noivo. O noivo vai arrebatar a noiva. Antigamente no interior existia uma coisa chamada assim, olha, vamos fugir, vamos engolir a lua, né? Então o que fazia? O namorado namorava com a moça, né? Às vezes o pai da moça não gostava da moça, o pai do namorado não gostava da moça, então os dois tramavam e um ia lá, raptava a moça e os dois já iam morar num outro lugar, longe, né? A mesma coisa vai acontecer com o Senhor Jesus Cristo, ele vai vir buscar a sua noiva. A hora que as pessoas acordarem, a noiva já não está mais aqui. O noivo já levou. Acontecia isso aí, a noiva deitava na sua cama, dormia, o pai e a mãe cuidando da noiva, né? Chegava de madrugada, né? Ela levantava na pontinha do pé e o noivo estava esperando com o cavalo arriado, só colocava na garupa do cavalo e área. A mesma coisa Jesus com a sua noiva. O noivo virá buscar a noiva e ele vai levar a noiva. Se nós estivermos preparados, nós vamos encontrar com o Senhor. Nós vamos com o noivo. Irmãos, esse dia é um dia singular para nós. É um dia especial para a igreja, que é o dia onde nós vamos conhecer aquele noivo amado, querido. Como diz Cantar de Salomão, a noiva diz assim, o meu amado é meu e eu sou dele. Nós vamos ter esse encontro glorioso. O encontro para vivermos eternamente com o Senhor. Aonde o Senhor estará sempre conosco, enxugando nossos olhos todas as lágrimas que você chorou nesse mundo, porque lá você não vai chorar, mas Deus vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. No mundo podemos ter dor, aflições, podemos ter angústia, mas o Senhor está nos esperando de braços abertos. Vamos ficar em pé.